dia, povo de Deus. Vamos nos chegar para a nossa terça-feira de oração, orando a Bíblia, pós-acampamento. Vamos começar esse dia louvando o nosso Deus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Bom dia, povo de Deus. Eunice, Carlão, Renata, Suzana, bom dia. Bom dia, Wellington, Jesus te abençoe. Herô, bom dia, Beth. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nosso encontro de oração aqui, nossa terça-feira, orando a Bíblia. Hoje aqui com a paisagem da igreja, né? As pessoas comentaram, né, que gostam quando nós fazemos a live aqui, que dá para ver que esse fundo, né, essa paisagem do céu, que é muito bonita, né? Bom dia, Wellington, Jesus te abençoe. E hoje, ó, com caneta, viu, Eunice? Espero que ela funcione, mas está aqui, eu testei. Vamos ver se ela funciona direitinho para a gente poder anotar aqui os nossos pedidos. Bom dia, Maria, Jesus te abençoe. Bom dia, Thaís, bem-vinda, bom dia, Jesus abençoe sua vida. Nós vamos orar antes de nós lermos o nosso texto, agradecendo a Deus por esse dia e pedindo por esses momentos que nós vamos passar aqui. Então feche seus olhos, se você puder, e vamos começar a nossa manhã de oração orando. Sempre convido você a colocar um motivo de gratidão, uma coisa boa que você tem para ir para compartilhar com Deus e com os irmãos também, se quiser colocar aqui, ó, e falar, né, que foi algo bom que aconteceu na sua vida. Bom dia, Thaís, seja bem-vinda. Então você pode aproveitar esse momento para agradecer. Mais um dia de vida, mais uma noite de sono, mais uma semana que Deus nos concede. Vamos louvar o nosso Deus por isso. Cantamos, Deus está aqui, Deus está em mim, Deus está em nós. Nosso Deus é onipresente e é um Deus presente, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nesse dia que você está começando esse dia na presença de Deus. Essa live que nós estamos fazendo na presença de Deus. O café da manhã que você tomou ou vai tomar, nós o fazemos na presença de Deus. Então, que seja assim cada ação, cada atitude da sua vida na presença do nosso Deus. Bom dia, advogada, é isso mesmo? Tassiane, seja bem-vinda, Jesus te abençoe. Bom dia, Leandro, seja bem-vindo também. Vamos orar? Uma oração de gratidão, faça aí onde você está, fale com Deus, agradeça a Ele pela sua vida, pelo seu dia. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, ó Deus, para conosco. Tua palavra diz que tudo o que o Senhor fez é bom. Cada um detalhe da sua criação, o Senhor declarou que é bom. E Deus, as coisas ruins que nós lidamos com elas, são frutos do pecado, que distorce, ó Deus, que corrompe essa bondade das coisas que o Senhor fez. Deus, nós te louvamos porque em Cristo Jesus
o Senhor redime, o Senhor restaura a vida do teu povo e a criação para aquilo que é bom, para o bom propósito, ó Deus. E aquilo que nós encontramos no Senhor e na sua palavra é bom. Então, Deus, nós te agradecemos porque experimentamos a tua bondade nas coisas que o Senhor fez, experimentamos da tua bondade na revelação especial que é a tua palavra, quando lemos, quando meditamos nela, experimentamos algo que é verdadeiramente bom. Deus, experimentamos a tua bondade ao orar, ao falar com o Senhor, porque é bom falar com o Senhor, é bom, ó Deus, ouvir tua voz através da oração. E também, Deus, experimentamos a tua bondade no louvor. Bom é cantar louvores ao Senhor, ó Deus, e entoar-lhe cânticos. Nós temos tantas razões para poder, Deus, desfrutar da tua bondade. E ainda assim, tantas vezes vivemos amargurados, vivemos chateados, vivemos entristecidos. Pai, nessa manhã nós queremos te louvar pela tua bondade, pela bondade que nos fez, pela bondade das coisas que nós temos livre acesso, pela tua bondade em nos preservar, Deus, até mesmo do nosso mal, e não nos fulminar, Deus, não nos destruir por causa do nosso pecado imediatamente. A tua bondade que é revelada em Cristo Jesus, que se preocupa com as nossas necessidades básicas, com as nossas necessidades físicas, e nos ajuda, Deus, a vencer dia após dia na tua graça. Obrigado, Deus, por mais um dia. E agora que vamos, ó Deus, ler a tua palavra nesta manhã, rogamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine e produza mais essa bondade no nosso coração. É o que oramos te pedindo, te louvando em nome de Jesus. Amém. Vou tomando uma aguinha aqui, de vez em quando, para hidratar, tá bom? Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Leandro, já te cumprimentei. Thaisa, bom dia. A Eunice colocou gratidão pelo acolhimento dos meus pais e familiares no acampamento. Tempo de Deus para nós. Que bênção, Eunice. Seus pais são muito simpáticos. Dá para ficar conversando horas com seu pai lá, ouvindo as histórias dele. A Clarice, bom dia, Jesus te abençoe. Péricles, bom dia, Jesus te abençoe. Sandra, a Thaís agradece a Deus pelo direcionamento profissional que Ele vem concedendo. Bênção, Thaís, glória a Deus. A Sandra daqui, bom dia. A Francirane, bom dia, Jesus te abençoe, seja bem-vinda. E o Eustáquio, Dona Vilma também, bom dia, sejam bem-vindos. Jesus abençoe vocês. Olha, nós estamos na nossa leitura bíblica, nossa leitura bíblica diária, e eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 11. Estamos chegando aí ao final desse profeta maior, e depois nós veremos os profetas menores. Mas na nossa leitura sequencial da Bíblia, nós podemos ir passando por vários textos, por várias literaturas, aliás, das Escrituras Sagradas. E hoje, um dos textos, vou ler aqui para você saber, se você não tiver com a sua agenda aí, os nossos textos de hoje, dia 25, Marcos 7, de 14 a 37, 2 Samuel 18 e Daniel 11, de 21 a 45. Eu sei que muitos de vocês fazem isso, e ontem também eu fiz. O texto de Daniel era até o verso 20, mas era um capítulo inteiro, então eu li tudo ontem mesmo, e já finalizei a leitura desse capítulo. E no capítulo 11 de Daniel tem um versículo muito conhecido, que eu gostaria de ler com você e compartilhar a meditação que a palavra de Deus trouxe ao meu coração no dia de ontem, enquanto eu meditava, e hoje eu quero que nós oremos por esses pontos aqui desse versículo. O capítulo 11 fala de algumas visões, de algumas profecias de Daniel com respeito a novos reis, novas potências militares que iriam surgir após ele, após o período dele ali na Babilônia. Deixa eu ler aqui. A Beth gostaria de pedir oração pela saúde de duas pessoas. Eli Maria, entubada há 12 dias, problema cardíaco, e Leila, com Alzheimer
e esquizofrenia. Ambas têm mais de 80 anos. Vamos anotar aqui então, Beth, para nós orarmos hoje. Ó, a caneta funcionando, maravilha. Então, saúde da Eli Maria, entubada, e da Leila, com Alzheimer e esquizofrenia. Vamos orar por elas. Bom dia, Vivian. Seja bem-vinda. Jesus te abençoe. Então, meus irmãos, esse texto, então, Daniel está falando sobre essas visões de potências e reis. E ele fala de um rei que irá se levantar, ou que iria se levantar, que iria perseguir o povo da aliança. Ele fala muito sobre isso, sobre a santa aliança, aqui nesse capítulo. No versículo 28 do capítulo 11, ele fala então que o homem vil tornará para sua terra com grande riqueza e seu coração será contra a santa aliança. Então alguém que seria contra o povo de Deus. No verso 30, ele diz mais uma vez, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a santa aliança. Então ele é alguém que se opõe ao povo de Deus. E no meio desse tempo de oposição, vem o verso 32. E o verso 32 nos dá um caminho, uma receita, um entendimento correto das coisas, da vida, incluindo os períodos de perseguição, ou os períodos de provação, ou os períodos de luta com que diz respeito à sua fé, à nossa fé. Nós passamos lutas de diversas formas, e às vezes nós até imaginamos ou pensamos que algumas lutas físicas, relacionamentais que estamos vivendo, estão ligados à nossa fé. Às vezes estão, às vezes somos perseguidos por causa da nossa fé, às vezes sofremos por causa da nossa fé, mas muitas vezes sofremos porque todas as pessoas sofrem mesmo, ou porque nós somos os arquitetos, os causadores do nosso próprio sofrimento. Mas aqui, Daniel está falando sobre um povo que está sendo perseguido por preservar a aliança com Deus, por levar a sério a sua aliança com Deus, como Daniel levou quando foi cativo para a Babilônia e decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei, ainda que isso lhe custasse ou poderia lhe custar a vida. Então, é neste contexto de perseguição pela nossa fé, ou de lutas para manter a nossa fé, para preservar essa aliança, que nós encontramos aqui o verso 32. Bom dia, dona Débora, Jesus te abençoe. Bom dia, Carol, Jesus abençoe sua vida também. E a Maria agradece pelo acampamento e peço oração pela minha mãe. Cir, ou faltou um pedaço do nome aí, Maria? Depois coloca para nós, por favor. Vou anotar aqui. Maria, gratidão pelo acampamento e saúde da mãe. Depois coloca o nome dela aí para nós, por favor, completo. Então, o verso 32 diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Esse rei maligno, esse rei que iria perseguir o povo de Deus, com lisonjas ele perverterá aqueles que não gostam do povo da aliança. Mas aí ele diz assim no final do verso 32, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Bom dia, pastor Joel, seja bem-vindo conosco aqui, Jesus te abençoe. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Bom dia, Ivan, seja bem-vindo, Jesus te abençoe. Eu fiquei meditando muito nesse texto, nesse versículo, né? Em meio a uma perseguição, em meio a uma situação de luta, de tristeza, uma palavra dessa para o nosso coração. Bom dia, pastor.
Graça e paz. O povo da aliança iria ser perseguido. O povo da aliança teria um grande inimigo de Daniel. Mas havia uma solução, havia uma orientação. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Vou me hidratando aqui, pessoal. E eu fiquei meditando nessa passagem e ela nos indica aqui alguns motivos de oração. O primeiro motivo de oração nosso é orar para que Deus incline o nosso coração para o desejo de conhecê-lo, de desejar conhecer a Deus. Seja sincero, nos dias de hoje, ou nos dias do passado também, mas falando da nossa época na qual nós estamos vivendo, parece que as pessoas têm interesse em conhecer mais a Deus? As pessoas que lotam grandes igrejas, megas igrejas, que muitas vezes se esquecem do Evangelho, que ensinam tantas coisas diferentes da Bíblia, essas pessoas estão procurando conhecer mais a Deus? A impressão que nós temos é que muitas vezes nós queremos conhecer algo prático para a nossa vida. Nós vamos a um culto, vamos a uma pregação, ou lemos um livro, ou assistimos um vídeo, uma palestra, com algo que possa ser prático para a nossa vida. E coisas práticas são úteis, coisas práticas são importantes. Bom dia, Ana Cláudia, seja bem-vinda, Jesus te abençoe. Nós precisamos de coisas práticas, mas às vezes nós nos esquecemos que antes da prática nós precisamos conhecer a realidade das coisas. Então é muito comum alguma pessoa comprar um aparelho eletrônico, ligar na tomada, tentar lá fazer alguns testes e estragar o aparelho, porque não conhecia o aparelho, porque não entendia como ele funcionava, porque não leu o seu manual, aquilo que dá ali as especificações técnicas, aquilo que fala a voltagem a qual ele pode ser ligado e como aquele aparelho é e como ele funciona. Nós muitas vezes recebemos perguntas de pessoas que querem as coisas práticas. Pastor, a gente pode fazer isso ou não pode fazer isso? Pastor, eu posso comer essas coisas ou não posso comer essas coisas? Nós podemos ir em tal festa ou não podemos ir em tal festa? Posso fazer tatuagem ou não posso fazer tatuagem? A inclinação do nosso coração, via de regra, é para aquilo que é já o resultado final. Eu posso, eu não posso. Eu vou ou não vou. Mas antes de chegar na resposta do posso ou não posso, antes eu preciso aprender o porquê que eu posso ou não posso. Onde estão essas orientações? Onde estão esses entendimentos? Eles estão na pessoa de Deus. Bom dia, Giane. Jesus te abençoe, seja bem-vinda. Então veja, Daniel coloca como uma premissa, como um ponto inicial, para que um povo prevaleça em meio às dificuldades e às lutas por causa da sua fé. Conhecer a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos tornamos fortalecidos e capacitados para momentos de dificuldades que dizem respeito à nossa fé e para todas as outras coisas. O profeta Oséias declara: conheçais e prossigais em conhecer ao Senhor, porque como a alva, a sua vinda é certa. Ou seja, Deus voltará, Jesus voltará e Deus se manifestará a todos os povos. Todos nós estaremos diante do trono de Deus. Um dia, esse inevitável encontro acontecerá. Por isso, Oséias nos incita, nos proclama: conheçais e prossigais em conhecer ao Senhor. E aí vem o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo João, e diz: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus vivo, e ao Seu Filho, a quem enviastes. O conhecimento de Deus deveria ser a mola motriz, a motivação do coração do verdadeiro cristão. A razão pela qual nós fazemos tudo o que fazemos. Nós investimos tudo o que nós investimos para conhecer a Deus. Você conhece a Deus? Você tem crescido no seu conhecimento de Deus? Deus é infinito, eterno, onipresente, onipotente, onisciente. Deus é
infinitamente bom, poderoso, sábio, e todos esses atributos de Deus são elevados à infinitude. Então, conhecer a Deus não é um processo que dura o início de uma classe de novos membros e finaliza quando essa classe termina. Conhecer a Deus não é uma ação que acaba quando você terminou de ler a Bíblia. Conhecer a Deus não é algo que finaliza depois de fazer um seminário ou um curso de extensão depois. Nós conhecemos a Deus e continuaremos a conhecer a Deus por toda a eternidade. O que faremos na eternidade é conhecer a Deus, é descobrir novos aspectos, novos vislumbres dos seus atributos. Como um diamante que você vai virando os lados deles e as cores vão passando pelo prisma dele e mostrando uma multiforme variedade de possibilidades de enxergar a realidade à sua volta. Nós vamos conhecer a Deus por toda a eternidade. E esse é o desejo do verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, ele quer conhecer a Deus. Ele quer aprender mais, ele quer cavar mais nessa mina, nessa fonte inesgotável de água pura, de joias preciosas, descobrir novos tesouros, novos valores. É assim que você deseja conhecer a Deus? É assim que manhã após manhã você abre as Escrituras, não para ler mais um texto da nossa leitura diária, não para ver mais uma vez aquela história de Davi com o gigante que eu já vi tantas vezes, mas para conhecer a Deus, para ver como Deus se manifesta ali naquela história, para enxergar um novo aspecto, um novo prisma do ser de Deus, do caráter de Deus, da extensão do seu poder, da sua bondade, que nós ainda não havíamos meditado sobre, e assim crescer o nosso conhecimento dele. O conhecimento de Deus é a base da vida cristã. Não existe um cristão que não seja ávido por conhecer a Deus. O pecado, a nossa negligência, a nossa inconstância, muitas vezes esfria esse desejo no nosso coração. Mas é como uma brasa escondida debaixo de carvão. Se você aproximá-la do fogo de novo, ela vai brilhar outra vez. Ela irá acender a chama que outrora estava queimando nela e vai voltar a expelir, expandir o seu calor para todos os lados. É assim com você também. Talvez você está como essa brasa escondida debaixo de carvão. Você já queimou o seu coração por Deus. Você já foi fervoroso e fervorosa na oração. Você já foi desejosa e faminta pela leitura da palavra de Deus. Você já foi um homem que não perdia nenhuma programação da igreja. Vinha alegre para a escola bíblica dominical, vinha alegre para o culto de adoração ao nosso Deus. Mas, com o tempo, o carvão das atividades, das programações, das preocupações foram abafando essa brasa viva no seu coração. Mas eu falo com você nessa manhã, se você aproximar o seu coração da presença radiante, calorosa de Deus, buscando conhecê-lo mais, essa chama volta a acender, esse calor volta a aquecer, essa luz volta a brilhar na sua vida, porque no meio de um tempo de perseguição e possível esfriamento espiritual, Daniel disse que o povo que conhece ao seu Deus tornará-se forte e ativo. Nós temos cristãos especialistas em muitas coisas, que sabem tudo de política, que sabem tudo de futebol, que sabem tudo de novela, de seriado, de histórias, que sabe tudo da vida das celebridades, mas que não sabe nem 1% de Deus, nem 1% comparado com o que ele sabe de outras coisas de Deus. Bom dia, Tierla, Jesus te abençoe, seja bem-vinda. Nós precisamos então resgatar essa inclinação do nosso coração pelo conhecimento de Deus. E você faz isso através da sua vida devocional, faz isso através da igreja,
das suas programações, faz isso através de um pequeno grupo que você pode frequentar. Então devemos orar para que Deus incline o nosso coração para conhecê-lo. Devemos orar para que nós encontremos fortalecimento em Deus. Conhecer a Deus é o princípio. Conhecer a Deus é a vida eterna, diz Jesus. E o autor aos Hebreus fala que em Jesus nós temos a revelação da expressão exata do ser de Deus. Nós conhecemos a Deus através de Jesus. Conhecemos de uma forma mais plena, mais próxima, mais comunicável com a gente. Ele se encarnou e nós podemos ver esse Deus encarnado e aprendemos quem Deus é através da pessoa de Jesus. Mas também através desse conhecimento e através de Jesus nós somos fortalecidos. O texto diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Devemos orar por esse fortalecimento. A palavra forte aqui no original significa resistente, perseverante, capaz de suportar grandes pressões. Então, a força não é uma força tanto para destruir, uma força para subjugar alguma coisa. É uma força para suportar. É uma força para permanecer. Bom dia, Mateus. Jesus te abençoe. Bom dia, Igreja Presbiteriana Bereana. Seja bem-vindo conosco. Bênção ter vocês aqui nessa manhã. Esse é o nosso Orando a Bíblia. Estamos lendo Daniel 11:32. Então, ao povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e ativo. Eu gosto dessa ideia de força que é trabalhada nessa palavra aqui. Não tanto uma força para subjugar, para poder impor algo sobre os outros, mas uma força para perseverar e para resistir. E é curioso que essa imagem de uma força perseverante, ela permeia alguns outros princípios nas Escrituras Sagradas. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a nossa realidade espiritual na sua carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, ele nos fala de uma armadura espiritual. Ele fala de permanecer firmes no dia mau. Aqui Daniel fala de ser forte e perseverar num período onde o inimigo da aliança iria se levantar e perseguir o povo de Deus no passado. O apóstolo Paulo fala de vestir uma armadura que tem toda uma característica defensiva e permanecer numa posição como uma sentinela que defende um forte, como uma sentinela que defende um território, não permitindo que o inimigo avance sobre as nossas linhas defensivas e sendo capaz de resistir-lhe os ataques, usando a túnica da verdade, a couraça da justiça, calçando as sandálias da preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, colocando o capacete da salvação e empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E isso tudo com oração, orando em todo o tempo no Espírito, orando em todo o tempo, para que possa ser dado a força para perseverar contra os inimigos e contra o dia mau. Então, eu gosto dessa ideia de força perseverante, porque às vezes nós imaginamos uma igreja que é uma igreja ofensiva. Em alguns aspectos, nós somos ofensivos, né? O Senhor Jesus disse: ide, pregar o evangelho a toda criatura. Nós devemos conhecer a Deus para entender como essa força se aplica. Então, o povo que conhece o seu Deus se torna forte. Então, esse é um motivo de oração. Muitas pessoas procuram, né, os pastores, as lideranças da igreja, para dizer para eles: eu não aguento mais, eu vou terminar esse casamento. Eu não aguento mais e eu vou sair da igreja. Eu não aguento mais e eu vou partir para um processo judicial contra essa pessoa. Eu não aguento mais e vou acabar agredindo tal e tal pessoa.
Ou então, estou passando aqui por uma provação, por uma tentação, eu não aguento mais resistir, eu vou acabar cedendo. Bom dia, Luarte Semídias. Jesus te abençoe. Acho que eu li seu nome errado aí, mas seja bem-vinda, viu? Jesus te abençoe. Então, nós lidamos o tempo todo com situações que nós falamos assim, não, isso aqui é mais forte do que eu. Né? Eu não consigo parar de fazer tal pecado. Eu não consigo agir de forma diferente. Eu não consigo controlar as minhas emoções. Bom dia, Guigo Gomes. Seja bem-vindo. Jesus te abençoe. Eu não consigo. Quer dizer que existe uma outra força que, agindo contra você, é maior do que a sua força, e aí você sucumbe. Então, nós devemos orar por mais dessa força. Bom dia, Jesus te abençoe. Amém. Graça também sobre a sua vida. Eu preciso orar para que Deus me dê mais força. Senhor, eu não estou conseguindo abandonar esse pecado. Eu estou perdendo terreno contra esse pecado. Eu não estou perseverando contra esse pecado. Eu não estou resistindo a esse pecado. Me dê força para perseverar e para resistir. Senhor, eu não estou mais encontrando ânimo para poder lidar com essa situação de maneira bíblica, de maneira correta. Eu estou a ponto de estourar, eu estou a ponto de chutar o balde, eu estou a ponto de abandonar tudo. Senhor, me dê força para poder lidar com essa situação adversa. Meu Deus, eu estou lá no meu trabalho, a situação está se tornando cada vez mais difícil, eu não consigo mais continuar lá. Me dê forças para poder dar um bom testemunho naquela situação. Ao povo que conhece ao seu Deus, se tornará forte e ativo. Então, se você pede essa força para Deus, se você precisa de força para vencer o pecado, precisa de força para restaurar o casamento, precisa de força para educar os filhos na fé, precisa de força para lidar com circunstâncias difíceis, então você deve pedir isso a Deus, mas também pedir que Deus incline seu coração para conhecer mais a Ele. Porque quanto mais você conhece o seu Deus, mais você tem a convicção de que Ele tem força para te fazer passar por essa situação. Ele tem poder para te fortalecer. E mais uma vez nós olhamos para Jesus. Nós olhamos para Cristo e é Ele quem nos fortalece. O apóstolo Paulo roga para que nós sejamos fortalecidos em Cristo Jesus. E no Evangelho segundo João, capítulo 15, o Senhor Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, o meu Pai é o agricultor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Então, é conhecendo a Deus e conhecendo a seu Filho que nós somos fortalecidos para poder permanecer, para poder resistir, para poder passar por todas as adversidades. E ele diz, esse povo se torna forte e ativo. E aqui eu gosto também dessa palavra, que é usada aqui por Daniel, porque a palavra que está exatamente ligada a esse texto da videira. Ele fala, se torna um povo ativo, quer dizer, frutífero. Perdão, irmãos. Frutífero é um povo que irá produzir algo bom. Se nós olharmos para a história, nós vemos que grandes conquistas da humanidade, coisas boas e grandiosas foram feitas por cristãos. Grandes faculdades na história, foram plantadas por cristãos. O texto é Daniel 11:32, tá bom? Depois dá uma olhadinha aí, Daniel 11:32. O finalzinho diz, ao povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e ativo. Grandes homens e mulheres de Deus contribuíram para coisas maravilhosas na história. E tantos outros anônimos que não foram conhecidos, que foram influentes para a vida de pessoas que se tornaram depois pessoas importantes na história. Então, um povo que conhece ao seu Deus é um povo forte, que resiste, mas é um povo que também produz algo, realiza algo significante para a sociedade. Eu gosto porque não é um povo passivo das adversidades. Daniel está falando assim, está vindo aí um rei
que irá perseguir a Santa Aliança, está vindo um rei que irá se aliar com os inimigos da Santa Aliança e irá fazer algo, promover algo muito ruim para o povo da aliança. Mas o povo da aliança não vai ficar murmurando. O povo da aliança não vai ficar dizendo, nossa, tempos difíceis, né? Com esse rei também aí, né? Não dá para a gente fazer nada, está tudo dando errado. Pois é, por isso que a igreja está desse jeito, porque nós vivemos tempos tão difíceis. Era bom no tempo dos nossos pais, quando eles moravam lá em Jerusalém. Era bom no tempo dos nossos pais, quando eles moravam lá no interior. Bom dia, W. Cias Gomes. Jesus te abençoe, seja bem-vindo. Bom era na época tal. Nosso tempo hoje é difícil. Agora as coisas são assim mesmo. Não, o povo que conhece o seu Deus, ele é forte e ativo. Ele não é passivo diante das circunstâncias. Ele age diante das circunstâncias. Sob a orientação de Deus, no fortalecimento de Deus, ele age e encontra soluções, encontra problemas. Eu me recordo aqui, meus irmãos, do período da pandemia. O período da pandemia, as igrejas fecharam as portas. E muitos líderes tiveram atitudes diferentes, umas mais radicais, outras mais conservadoras. Mas também existiam as opções equilibradas, né? E eu conheço pastores que na época da pandemia não fizeram nada. Nada. A pandemia está aí, pastor. A igreja está fechada, então eu estou aqui, né, orando pelo povo, e de vez em quando eu mando aqui um link de uma pregação no YouTube de alguém, né, e vamos esperar passar. Mas muitos pastores, na época da pandemia, se reinventaram. Gente que nunca tinha mexido com mídia na vida começou a mexer com mídias. Eu brinco que um monte de pastor virou youtuber. Ninguém sabia fazer nada, mas deu um jeito lá de fazer um canal no YouTube, deu um jeito de colocar um celularzinho aqui, e começar a gravar uma mensagem para o povo e transmitir mesmo lá pelo Facebook, até pelo Instagram, um culto, a fazer chamada online e fazer visita online, e criou programas, séries de live, de programação na internet. Não ficaram passivos. Não ficaram passivos. Tá aí a dificuldade? Maravilha. A dificuldade está aí para nós superarmos ela. A dificuldade está aí para nós passarmos por ela. Nós temos essa live de oração aqui na terça-feira pela manhã, porque um dia existiu pandemia. Se não tivesse existido pandemia, essa live não existiria também, né? E porque nós aprendemos a lidar com essas coisas, porque a igreja aprendeu a usar um celular e a acompanhar um bate-papo online, e nós temos essa live aqui. E é por causa disso que nós temos nosso culto transmitido aqui na Terceira Igreja. O estudo da Escola Bíblica Dominical é a pregação domingo à noite. Porque houve uma adversidade, mas a igreja não ficou passiva. Houve um obstáculo, mas a igreja não parou. Ela suplantou. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. É uma obra de Deus, não pode ser parada. Ninguém detém. Então, quando você conhece o seu Deus, você não para diante do obstáculo. Você se torna ativo. Davi, um pastorzinho ruivo do interior de Israel, chegou no arraial do povo de Deus, encontrou o povo parado, paralisado, porque dia após dia, um gigante de mais de 3 metros de altura se levantava, amaldiçoava o povo da aliança, amaldiçoava o Deus da aliança, e ninguém tinha coragem de fazer nada, porque olhava para aquele homem, tinha medo daquele homem, era impossível vencer aquele homem, e era mesmo. E se você enfrentar Golias, você vai morrer. E se você encarar Golias de frente, ele vai te esmagar com a sandália 49 que ele calça. Não adianta. É guerra perdida. Você vai ser transpassado pela lança dele. Não me vem com esse papo de que você é poderoso, de que você sabe, de que você conhece, que você vai derrubar os gigantes, porque não vai. Os gigantes é que vão te derrubar.
Essa é a verdade. Mas o que fez Davi não ficar parado? O que fez Davi não aceitar aquela situação? Davi pegou as suas pedrinhas, correu diante daquele gigante e disse a ele: você vem a mim com escudo e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Por que Davi foi? Por que Davi encarou aquele gigante? Porque o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Vai fazer, vai realizar, vai produzir, não porque confia em si mesmo, mas porque conhece o seu Deus. E quando você conhece o seu Deus, você sabe qual luta você deve lutar e qual luta você não deve entrar. Tá bom? Tem muito cristão que quebra a cara porque entra em guerras em nome do Senhor, que o Senhor não está nelas. Essa guerra não é de Deus, essa guerra é sua. Isso é coisa do seu coração. E aí você vai ser esmagado. Mas quem conhece o seu Deus sabe quais são as guerras que ele luta. Sabe quais são as brigas que ele compra. E quando você sabe que Deus está na briga, você não fica parado. Quando você sabe que Deus está na causa, você não fica inerte. O quê? Deus está do meu lado nessa causa? Então o brilho volta para os seus olhos, o ânimo volta para o seu rosto, a força volta para as suas mãos e você parte para cima. O Davi diz no Salmo 18: então a minha oração penetrou os céus e o meu clamor lhe entrou nos ouvidos. Então o Senhor olhou para a terra e desceu, abriu os céus e veio. Cavalgava um querubim e voava, e fugiu logo diante da sua presença. As águas fugiram, se descobriram no leito das águas, ao respirar das suas narinas. O inimigo bateu em retirada, estendeu a mão e me tirou das muitas águas, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Bom dia, Lúcia, seja bem-vinda, Jesus te abençoe. Livrou-me, porque ele se agradou de mim. Então a questão é simples, Se Deus se agradar da sua oração, se Deus estiver na causa, meu filho, minha irmã, se encoraje, não fique parado, produza. Está vendo uma dificuldade, está vendo um problema? Tem algo que está te incomodando na família, na igreja, no trabalho, na sociedade, no seu bairro, na sua vida pessoal? Busque conhecer o seu Deus e, se você entender que Ele está nessa causa, vá para frente. Encare esse negócio. Porque o povo que conhece seu Deus se tornará forte e ativo. O que Deus está chamando você para fazer? O que Deus tem incomodado o seu coração para realizar para a glória dEle? Bom dia, Maura. Jesus te abençoe. Ore, conheça o seu Deus. Peça para que Ele te fortaleça para resistir às provações, mas peça também que Ele te direcione para que você possa agir. Chega de ficar parado, chega de ficar passivo diante de situações que você sabe que Deus não se agrada. Mas peça, ore, para que Deus se torne ativo de acordo com a sua vontade. Vamos orar por esses motivos? Bom dia, Maura, seja bem-vinda. Vamos orar pelos motivos que foram colocados aqui. E vamos orar também pelas eleições. Teremos eleições no próximo domingo. Bom dia, Regina. Seja bem-vinda. Jesus te abençoe. Vamos orar agradecendo pelo acampamento. Tivemos o acampamento no final de semana passada. Foi uma bênção. Ouvimos uma palavra tão edificante para o nosso coração nos 3 dias com o pastor Jarbas. Tivemos um tempo de comunhão delicioso, né? E delicioso em todos os sentidos, né? Comida deliciosa, um tempo ali prazeroso. As crianças todas, né, aproveitaram, amaram aquele tempo ali e oramos por isso. Então vamos agradecer a Deus. Mas vamos orar agora também, continuar orando pelas eleições de domingo. Domingo nós temos eleições de oficiais, diáconos, presbíteros. Vamos pedir que o Senhor nos conceda aí a graça, nos abençoe
para que nós possamos ter homens que o Senhor Deus escolha a favor da sua igreja. Vamos orar, sim, pela sua saúde. O Wellington, agradecer a Deus por mais um ano de vida, completando hoje. Ô, Wellington, que bênção, rapaz. Então hoje tem bolo aí, hein? Parabéns, Wellington. Jesus te abençoe, meu irmão. Depois vamos te dar um abraço aí. Gratidão por mais um ano de vida. Luciana, né? Luciana, é você, Luciana. Tô vendo ali Lua Artes e Mídias. Agora que eu entendi o nome ali, Artes e Mídias. É você, Luciana. Vamos orar sim, querida. Que bênção ter você conosco aqui, tá? Vamos orar pela sua saúde. Saúde. Muito bem. Ione, bom dia. Aurizete Chaves, bom dia também. Jesus te abençoe. Sim, eu lembro de você lá na Manaim, né? Uma bênção. Agora precisamos trazer você aqui na terceira. Você também esteve na terceira no nosso do projeto Mestres do Bem, né? Trazendo uma palavra na época que estava tudo online aí, né? Bom demais, Luciana. Agora, quem sabe, um encontro presencial aí. Vai ser muito bom. Vamos orar? Então, feche seus olhos, coloque aí seus pedidos, se você não mencionou aí no chat, para oração. E vamos orar também por essas causas que esse texto aqui nos dá. Senhor, nós te damos graças por essa manhã de vida, por essa semana que já se iniciou, pelo privilégio, Deus, de começarmos esse dia meditando na Tua Palavra e compartilhando uns com os outros aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Incline o nosso coração para conhecer mais o Senhor. Pai, nós queremos conhecer tantas coisas, nós nos interessamos por tantas coisas e às vezes não temos tanto interesse assim por conhecer a Ti. Pai, que seja esse o nosso interesse quando lemos a Tua Palavra, seja esse o nosso interesse quando nós nos dirigimos à Tua casa para adorar, conhecer o Senhor, Pai, aprender mais do Senhor e continuar crescendo nesse conhecimento. E que através desse conhecimento o Senhor nos fortaleça para perseverar, para resistir, para continuar firmes, ó Deus, no dia mau e sermos, ó Deus, fortalecidos em todas as áreas da nossa vida. E também, Deus, para sermos ativos, produzirmos, agirmos, ó Deus, assim como aquela videira cujos ramos, ó Deus, estão firmes e produzem, ó Deus, para a glória do Senhor. Que nós possamos compreender que em Jesus nós podemos todas as coisas. No Senhor faremos proezas, mas sem Jesus nada podemos fazer. E assim nós possamos crescer na dependência da Tua graça sobre as nossas vidas. Oramos, ó Deus, pela vida da Eli Maria, ó Deus, que a Beth pede oração por ela, que está internada, está entubada. Ó Deus, guarde a sua vida e a sua saúde e a restaure, ó Deus, para a glória do Senhor. Também oramos, ó Deus, pela Leila, que Deus está aí com quadro de Alzheimer, esquizofrenia, ó Deus, e problemas assim mentais, ó Deus, ambas já com idade avançada. Pedimos, ó Deus, o Teu cuidado, a Tua provisão, a Tua bondade sobre elas, que esse mal, Deus, seja refreado, que a sua mente seja, Deus, iluminada pelo Senhor, e ela possa, Deus, ter qualidade de vida, e também, ó Deus, para aqueles que estão com ela, cuidando da sua saúde. Deus, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar, e nós pedimos isso, ó Deus, crendo e sabendo que o Senhor, conhecendo quem o Senhor é, para o Senhor não há nada demasiadamente difícil. Agradecemos, ó Deus, junto com a Maria, Deus, pelo acampamento, que ela foi tão abençoada como nós fomos, e oramos pela saúde da sua mãe, Pai, que a sua mãe também possa ser alcançada pelo Teu toque regenerador, restaurador, experimente uma cura que ela saiba que vem da parte do Senhor e cujo testemunho, ó Deus, possa encorajar outros a Te buscarem e a crerem na Tua bondade, na Tua misericórdia. Louvamos ao Senhor pela vida do Wellington, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concede. Tua palavra diz que o Senhor é o autor da vida, mas também é o preservador e o sustentador da vida. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem o sustentado, o tem, ó Deus, abençoado e tem dado a ele, Deus, a graça de completar mais um ano de vida. Que seja um tempo, ó Deus, de crescimento e acréscimo do Senhor, Deus, na sua vida. Oramos pela vida da Luciana, Pai, que o Senhor abençoe sua saúde, o Senhor abençoe sua vida, Deus, seu ministério, sua família, todas as áreas da sua vida profissional,
e todo o trabalho, ó Deus, que ela realiza, que glorifica o teu santo nome. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, que conhece o seu corpo, o seu organismo, Deus, possa tratar e derramar sobre ela, Deus, aquilo que ela precisa para ter uma saúde boa, perfeita, cuidada pelo Senhor, ó Deus. Cremos que o Senhor já está fazendo isso. Por isso oramos, colocando diante do Senhor também as nossas demandas, nossas causas, a eleição que teremos no próximo final de semana. O Senhor abençoe sua igreja, abençoe o conselho, abençoe os candidatos e possamos, ó Deus, experimentar o cuidado do Senhor também através da eleição de homens que o Senhor já separou para o exercício do seu ministério. Guarda-nos no restante desse dia, abençoe as nossas vidas, dá-nos, ó Deus, uma terça-feira abençoada na tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, sua semana. Arli, bom dia, Jesus te abençoe. R. Jucan, bom dia. Jussa Flor, bom dia, Jesus te abençoe. E aos demais que chegaram aí depois que nós estávamos orando, obrigado pela sua presença. Boa terça-feira para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.